Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. Eu sou o pregador Manassés e hoje eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para a sua vida, né? Uma palavra de revelação, uma palavra que revela o Cristo no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías. Então, eu quero ler Isaías, capítulo 29, dois versículos para a gente começar, nos versos 18 e 19, que diz assim: Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. E os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Aleluia. Eu pergunto, você conhece Deus? Poucas pessoas conheceram Deus tal qual o profeta Isaías. Tá? Em Isaías, o Senhor é apresentado de várias formas. E uma delas é como o Santo de Israel. Quando Isaías fala no seu livro do Santo de Israel, na grande maioria das vezes está se referindo ao Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes ele fala assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel. Isso você pode ver em Isaías capítulo 30, verso 15, 31, verso 1, Isaías 5, verso 24 e 60, verso 14. Assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel. E o que isso importa? Ora, foi um ser todo-poderoso e 3 vezes santo que Isaías viu assentado no trono. Lá no capítulo 6, no chamado de Isaías, ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E esse Senhor que ele viu é 3 vezes santo. Então, se quando ele diz o Senhor, o Santo de Israel, se essa expressão, o Santo de Israel, é uma referência ao Senhor Jesus Cristo, então devemos crer que o que ele viu assentado em um alto e sublime trono foi exatamente o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. A pergunta é, quem Isaías viu? Será que foi mesmo Jesus? Vamos ver isso na Bíblia, né? A resposta mais óbvia que alguém pode dar, não, ele viu Deus, tal, né? Mas como que ele viu Deus? Se você disser que ele viu Deus, tudo bem, eu concordo, mas como que ele viu Deus, sendo que Deus não pode ser visto por ninguém? Veja comigo, Êxodo 33, no verso 20, diz assim: E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Deus está dizendo para Moisés, você não vai conseguir me ver, Moisés. E no Novo Testamento, lá em 1 João, no capítulo 4, 1 de João, capítulo 4, versículo 12. Olha o que ele diz. 1 João 4, 12. Ninguém jamais viu a Deus. Será que João não leu o livro de Isaías? Quando ele diz assim, eu vi o Senhor. Ué, ele está dizendo, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Olha que coisa. Como que Isaías viu o Senhor e João diz que ninguém jamais viu a Deus? E também Paulo vai dizer, né, ou diz em 1 Timóteo capítulo 1, verso 17, que Deus é invisível. Se Deus é invisível, faz sentido, né? Não verás o meu rosto, Moisés. Ninguém jamais viu a Deus, porque Deus é invisível. Então João diz que ninguém viu a Deus, mas ele também diz, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 18, que Cristo o revelou. Quer dizer, Deus Pai é revelado no Cristo encarnado, como ele mesmo disse em João 14, 9, quem vê a mim, vê o Pai. Vamos lá, você vai entender. E se Deus é invisível e não pode ser visto, então o único que Isaías poderia ver é o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque Deus é revelado. Revelado quer dizer, passou a ser visto. Entendeu? Igual uma foto que você tira, né? Aquela foto antiga de filme, e você não está vendo a foto. Para você ver a foto, você tem que revelar. Deus é revelado em Cristo. Então foi o Cristo que Isaías viu.
Ora essa, porque Deus é invisível, nunca foi visto por ninguém, é um espírito invisível. Então, o que Isaías viu é alguém, é o Senhor Jesus que está sentado sobre o trono, mas que em breve iria descer à terra, porque ele estava ali dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Depois você pode ver um outro vídeo onde eu falo sobre isso aqui no canal, né? Sobre provando na Bíblia que é Jesus que está dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Tá bom? Vou deixar o link na descrição. Então, o autor aos Hebreus, no capítulo 1, no verso 3, ele diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Olha aí. Mas se foi mesmo Cristo que Isaías viu assentado no trono, então o Santo de Israel se refere também ao Senhor Jesus. Vejamos, o texto que nós lemos aqui, Isaías 29, verso 18 e 19, diz assim: naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro. Quem é que curou os surdos quando chegou? Tá? Nenhum profeta curou surdo, nenhum, só Jesus. E aí diz assim: e dentre a escuridão e dentre as trevas, os olhos dos cegos as verão. Quem foi que curou os cegos? Que diz o texto: nunca jamais se tal viu em Israel. Nenhum profeta curou cegos, só Jesus. E aí diz que os mansos terão, né, alegria sobre alegria no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Aleluia. Então veja que primeiro diz que os surdos ouvirão as palavras do livro. Quer dizer, os surdos ouvirão as palavras de Deus. Depois diz que os cegos verão a palavra de Deus. E depois diz que os mansos terão dupla alegria no Senhor. E ainda que os pobres também se alegrarão no Santo de Israel. Se você prestar atenção, isso é tudo sobre Jesus Cristo. Ele curou os surdos e então eles ouviram a palavra de Deus, pois é Cristo quem diz no Salmo 40, verso 8, a tua lei está no meu coração. Ele curou os cegos e então eles viram a palavra de Deus, até porque o Senhor Jesus é chamado o Verbo de Deus, a palavra do Eterno. João 1, verso 1, Apocalipse 19, 13. E não somente isso, os pobres se alegraram com as boas novas, a pregação do Evangelho que os salva. E o próprio Jesus manda um recado a todos que desconfiarem dele, dizendo: ide, anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Porque Jesus sabe que João conhece muito bem o livro do profeta Isaías. E aí, vai, anuncia para ele o que vocês viram e ouviram. Que os cegos vêm, que os coxos andam, que os leprosos são purificados, que os surdos ouvem, que os mortos ressuscitam e aos pobres é anunciado o Evangelho. Aleluia! Está em Lucas 7, 22. Mas é melhor ouvir da boca do próprio Isaías, dizendo que o Santo de Israel é o Senhor Jesus Cristo. Veja que Isaías 12, vamos lá, Isaías 12, verso 6, olha o que ele está dizendo. Diz assim: exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. É Jesus andando no meio do povo, é disso que ele está falando. E Isaías ele também diz que o Santo de Israel é o Redentor do povo. Veja Isaías 41, verso 14. Nós sabemos que quando a Bíblia fala de Redentor, está falando de Jesus. Ora essa. Isaías 41, verso 14. Diz assim: não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor é o Santo de Israel. Aleluia. Ele também repete isso. Isaías 47, 4. Ele diz assim: quanto ao nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel. Então, Jesus, que é o nosso Redentor, né, o seu nome é o Senhor dos Exércitos e ele é o Santo de Israel. Glória a Deus. Mas Isaías também diz que o Santo de Israel é Salvador do povo. E nós sabemos que Salvador é Jesus Cristo. O Pai é Criador, mas o Filho é Salvador. Então, Isaías 43, 3 diz assim: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Então, é tremenda a palavra de Deus.
revelando a conexão entre o Pai e o Filho e mostrando que Jesus, esse Jesus que apareceu aqui, que desceu aqui na Terra, né, há 2000 anos atrás, e que ninguém consegue provar que ele não existiu, né, todo dado científico mostra que realmente existiu um homem chamado Jesus que fez milagres, que impressionou a todos e que ressuscitou. Glória a Deus. Aleluia. Então isso implica dizer que Jesus é Deus. E sim, Jesus é Deus, aleluia. O próprio Deus fala isso. Isaías 48:17 diz assim: Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Olha quem está falando, é o Redentor, Jesus, o Santo de Israel, Jesus. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Aleluia. Quem é o caminho? Quem é que ensina? É o Senhor Jesus, que veio interpretar corretamente a lei para nós. Glórias a Deus por isso. Né? E ainda mais, quando se fala em braço do Senhor ou direita do Senhor, significa poder e autoridade. Então, Deuteronômio 26:8, Deus fala, né, um exemplo, o Senhor nos tirou do Egito com mão forte e com braço estendido. Tá? A direita de Deus muitas vezes se refere a Jesus Cristo, assim como também o braço de Deus se refere a Jesus Cristo, né? Que é a direita do Senhor. Então veja, por exemplo, Isaías 48:13, que diz assim, ó, também a minha mão fundou a terra. É Deus que está falando, a minha mão fundou a terra, e a minha destra estendeu os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos. Então veja que Deus está dizendo que com a sua mão ele fundou a terra e com o seu braço ele estendeu os céus. Agora, vamos comparar isso com o Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 3. Olha que interessante. Diz assim, aqui ele está falando de Jesus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aleluia. Então ele é a mão do Senhor, o braço do Senhor. Quando diz que tirou os filhos de Israel com mão forte e braço estendido, era Jesus Cristo na frente do seu povo, pelejando por eles. Como Jesus Cristo esteve com eles na nuvem, na coluna de fogo, na rocha que brotava água. Aleluia. Veja também Jeremias 32:17. Ainda dentro desse tema. Coisa linda, diz assim: Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Glória a Deus. Aleluia. Você ainda pode conferir outros textos sobre isso, Isaías 51:5, Ezequiel 20:33, Salmo 89, versos 20 e 21. Tá? Então, quando Isaías diz, o Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, né? Isso está em Isaías 52, 10. Olha só, o texto completo. O Senhor desnudou, né? Quer dizer, desnudou o seu braço, o seu santo braço, à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Esse texto, Isaías 52:10, está falando de Jesus. É uma referência de Jesus, o Cristo, que é o braço. O Senhor desnudou o seu braço, quer dizer, ele enviou o Cristo à vista de todas as nações. Então, Cristo é conhecido no mundo inteiro e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Aleluia! A salvação que é o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E este é o Deus de Isaías, o braço do Senhor, o mesmo que diz para mim e para você agora: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Que Deus abençoe tua vida, tua família e teu ministério, em nome de Jesus.